Boa noite, a paz do Senhor para todos. Eu quero convidar a igreja a orar para que nós possamos dar início à segunda palestra de capacitação para o evangelismo. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa, na sua presença, reunidos para poder adquirir conhecimento, abrir os nossos horizontes espirituais para que possamos estar melhor qualificados, capacitados, preparados para a condução de uma atividade que é extremamente importante, relevante e uma orientação, uma ordenança estabelecida na tua palavra, Pai. O Senhor é Deus de excelência e assim o Senhor também espera que possamos viver como obreiros na tua casa, valores de excelência para que a tua obra seja feita, Pai, da melhor maneira. Por isso, tenha liberdade para trabalhar nesta noite. Mais uma vez, Pai, coloca palavras na minha boca para que eu possa, de maneira espontânea, também estar trazendo algo que o meu coração já absorveu ao longo dessa caminhada. E os teus filhos estejam atentos, preparados para receber mais uma semente de qualidade. Assim nós oramos e nós já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, na semana passada eu apresentei o grande sumário, da nossa capacitação. Evangelizar uma ordem nós já cumprimos, qualificações do ganhador de almas também. Observações e precauções ao evangelizar. Ficou faltando apenas um detalhe que eu vou concluir no dia de hoje. E aí vamos entrar hoje, qual é a mensagem, ou seja, o plano da salvação. Rapidamente falar sobre testemunho pessoal e distribuição de folhetos evangelísticos, se não tiver, salvo engano, em apenas um slide cada um desses dois pontos. Aqui deixei em amarelo mais uma alteração, mais uma porque vocês verão no slide seguinte, obviamente que fazendo uma revisão de tudo aquilo que está para ser ainda apresentado, eu consolidei dois conceitos errados em um e consequentemente eu diminuí de 5 para 4. Então, essa é uma alteração em relação à apresentação inicial. E aqui nós entramos hoje também para falar sobre o entender por que as pessoas dão desculpas, e efetivamente entrar neste primeiro aqui, que é o que carrega o maior número de observações, objeções, justificativas, ponderações. E deixei aqui em amarelo, porque também, diferentemente do slide apresentado na terça-feira passada, nós vamos também falar um pouco sobre os adventistas, ou seja, tratando com os adventistas. Então vamos lá. No que tange às observações e precauções ao evangelizar, eu disse que faltava apenas um detalhezinho, e esse detalhezinho ele é interessante porque diante do evangelismo nós vamos estar nos deparando com pessoas que têm muito tempo, que terão pouco tempo ou que terão um ínfimo tempo, um tempo muito pequeno para poder aceitar a abordagem, e a gente poder ali conversar e transmitir a informação. Então, se há muito tempo, a sugestão é que a gente possa aproveitar esse tempo para poder, obviamente, ganhar a confiança da pessoa, assim como eu costumava fazer no Hospital Miguel Couto. O meu alvo não era a quantidade, porque eu não ia sozinho fazer a capelania hospitalar, nós íamos com um grupo sempre presente de irmãos da igreja. Então, o meu alvo não era a quantidade, meu alvo era a qualidade. Então, eu não tinha preocupação com o relógio, e sim com aquilo que poderia ser tratado olho no olho com a pessoa que estava ali enferma. Então, quando a pessoa oferece muito tempo, a gente trabalha para conquistar a confiança ou a empatia, e depois a gente trabalha para transmitir a mensagem. Nós não estamos ali para perder tempo e nem a pessoa para perder tempo também. Se por acaso há pouco tempo, o melhor é entrar logo no assunto. E melhor ainda se a pessoa der a entrada para um assunto, e a gente fazer um link desse assunto com a mensagem evangelística que a gente quer transmitir. É claro que se por acaso não for muito tempo, pouco tempo, for um ínfimo tempo, ou seja, um tempo muito pequeno, a gente pode dar início ao assunto por meio de um folheto evangelístico, por exemplo. Então nunca perca a oportunidade, mesmo tendo um tempo pequeno, um mínimo tempo, e aí eu diria para vocês o que está escrito aqui
na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então a gente não tem domínio sobre o tempo, né? A gente pode planejar algo para amanhã, mas esse amanhã não chegar sobre nossas vidas e na vida daqueles que também vamos encontrar, né, no processo de evangelização, né? Então a gente precisa também ter em mente, né, este versículo para não desperdiçar as oportunidades que estão diante de nós, né? Então, qual é a mensagem, né, que eu quero propagar? Qual é a mensagem que deve ser propagada, né, durante o evangelismo, né? Eu diria que o primeiro passo, ali há um conflito, né, um sinalzinho de seta. Eu acreditei que tivesse sido já resolvida essa pequena pendência, mas ali onde vocês estão vendo 2 quadradinhos, nada mais são do que uma setinha, né, que indica, aponta o primeiro passo ser a iniciativa, iniciar uma conversa, né? Então a maioria das pessoas, elas têm uma certa dificuldade para iniciar uma conversa, né? E a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem e força, né, para fazer de maneira muito simples, né, aquilo que somos chamados a fazer no campo de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente pode, obviamente que com toda a educação, né, começar com um olá, um bom dia, né, e dizer que gostaria de oferecer um panfleto, um folheto, né, com a mensagem de Deus para a sua vida. E aí questionar a pessoa: você sabe por que Jesus morreu na cruz? E aí peça um minuto para que você possa expor, né, aquilo que é importante para aquela pessoa, né? Ou seja, uma outra abordagem, né? O senhor, a senhora sabia que Deus tem um plano para a sua vida, né? E aí também começar a falar sobre o plano da salvação. Então o primeiro passo é iniciar uma conversa, né? Então olha lá, o segundo passo, agora eu acho que já estão resolvidos os futuros problemas, né? Apareceu ali a setinha. Então o segundo passo é desenvolvimento da conversa, e é o momento de explicar o plano da salvação, né? Então explicar para a pessoa que está sendo evangelizada que todo ser, ele está distanciado de Deus desde o pecado de Adão, e que tem uma grande dívida para com Deus, o seu Criador, pelos pecados que cometeu, e por isso, né, mereceria um castigo eterno. Entretanto, para esse grande problema do homem, Deus, ele preparou uma solução mais do que suficiente, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, pagando toda a dívida que o homem tinha com Deus. E mais do que isso, ele ressuscitou, garantindo a todos aqueles que o aceitam a certeza, né, de algo tremendo, que é a vida eterna junto com ele. Então assim, essas palavras que obviamente apontam para o desenvolvimento da conversa, né, que é o momento de explicar, e aqui eu já tratei sobre o plano da salvação de maneira sucinta, né, para que fique mais claro. Esse plano da salvação, esse segundo passo, ele pode ser dividido em 4 etapas, né? A primeira etapa: o homem está doente, espiritualmente falando, né? E Romanos capítulo 3, verso 10 e 23 diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos de glória, ou da glória de Deus. Eu quero só deixar claro para vocês que a partir de agora, a avalanche, vamos dizer assim, de referências bíblicas vai começar, né? Então, na verdade, isso tudo não é para ser decorado, é apenas ter, né, obviamente que quanto mais versículos tivermos na nossa mente, melhor, para que a gente possa viver, lembrar, falar, compartilhar, né, exemplificar. Sim, é melhor. Mas se a gente não tiver a noção, a capacidade de guardar todos os versículos, o importante é guardar a mensagem de sustentação, a ideia, a força, para que a gente possa transmitir, né? Então aqui, por exemplo, ao enunciar essa referência bíblica de Romanos 3, né, como eu coloquei aqui, é apenas para poder dar sustentação àquilo que eu acabei de dizer, que o homem está doente espiritualmente falando, que é exatamente a parte da mensagem
que está sendo promulgada nesse segundo passo por meio do plano da salvação, tá? A segunda etapa, né, pelo que eu já falei, é a consequência dessa doença, é a morte, né? Ou seja, Romanos capítulo 6, verso 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? E aí, a terceira etapa é Jesus Cristo é o remédio, né? Ou seja, a gente dá a informação de que o homem está doente, ou seja, que aquele que está nos ouvindo, ele está doente, né? A gente diz qual é a consequência dessa doença, né, que é a morte. E obviamente que a gente não pode parar nesse ponto, né? Ou seja, é como se a gente estivesse transmitindo uma mensagem que aparentemente não é boa, né? Então a gente tem que trazer o remédio, a solução. E Jesus, ele é a solução, né? No capítulo 14 do Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, né, ele diz, obrigado: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então isso é um versículo que dá sustentação a esse remédio chamado Jesus, né? As obras não servem, somente Cristo. E aí Isaías no capítulo 64 verso 6 vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, né? Então, apenas esses versículos foram colocados para dar sustentação àquilo que deve estar na mente de vocês como uma visão geral para propagar o plano da salvação, né? Então dizer, né, que o homem ele está espiritualmente doente, dizer qual é a consequência desse pecado, que é a morte, há uma solução em Cristo Jesus, e dizer, deixar muito bem claro que não são obras. As obras são consequência, né, daqueles que são salvos, mas não que a obra traga salvação, né, para a pessoa, né? E o terceiro passo é o apelo, né? Ou seja, depois de nós iniciarmos a conversa, depois de apresentarmos o plano da salvação, o terceiro passo é o apelo, né? É necessário que o homem ele se arrependa de seus pecados, ele creia em Jesus como Filho de Deus, ele reconheça que Jesus ele morreu na cruz por seus pecados, e mais do que isso, ele declare, né, ele confesse que Jesus Cristo é o Salvador. E o apelo, portanto, né, deve conduzir o descrente a tomar uma decisão, aceitar ou não aceitar Cristo Jesus. E nós devemos, obviamente, que estar preparados tanto para o sim quanto para o não, né? Se sim, nós vamos apresentar os benefícios. Importante dizer quais são os benefícios dessa importante decisão, ou seja, o perdão, a justificação, a filiação espiritual, a nova vida, a habitação interior, né, do Espírito Santo de Deus, a vida eterna. E mais do que isso, o entendimento de que o evangelismo ele não deve cessar simplesmente naquele momento. Então, orientar para que busque uma igreja, que busque ajuda espiritual numa igreja local, onde um pastor possa conduzir a sua vida espiritualmente, né? Então, se por acaso uma pessoa mora muito longe daqui, né, que procure uma igreja próximo da sua residência, né, para poder ser alimentado, para poder ser guiado, para poder ser conduzido, né? O importante no evangelismo é ganhar almas para Deus. Então, se por acaso virão para a igreja, claro que queremos ver o crescimento da igreja, é uma consequência. Mas antes disso, né, a importância de entender o que estamos fazendo, ganhar almas para o Senhor, né? Agora, se a pessoa, ela simplesmente não estiver preparada e ela não quiser aceitar Cristo como seu Salvador, agradeça, né, a oportunidade concedida para falar, né, de algo tão relevante, para que possa gerar nessa pessoa não uma repulsa, mas sim um sentimento de que não foi desagradável o encontro com um evangelista ou com alguém do grupo, né, de apoio. E aí, na apostila, eu deixei um modelo de oração, né, de aceitação para a pessoa convertida.
né? Eu deixei um modelo apenas para que vocês possam ter uma ideia. A oração não é para ficar sendo lida, no meu entendimento. Não é para botar no papel e ficar lendo algo que é espontâneo. No meu entendimento, é assim. Então, colocar no papel para ser lido parece que a gente quer fazer uma oração bonita para os outros. E o que a gente precisa é fazer uma oração sincera para Deus. Mas eu deixo na apostila um modelo de oração, né, para que a gente possa pelo menos ter ideia do que vai falar, com as suas próprias palavras, né? E essa oração é, né, algo do tipo: Senhor Jesus, nesse momento eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, ajuda-me a cumprir a tua palavra e seja meu Senhor por todos os dias da minha vida. Amém. Então, assim, de maneira muito abreviada, né, foram ditas coisas muito importantes. Ou seja, assumindo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pedindo para escrever o nome no livro da vida, para que Deus conduza a sua vida, né? Ou seja, coisas simples, numa oração que não é para ser longa, mas uma oração de aceitação, onde ele declara ou ela declara, né, aquilo que você está convidando para ser dito, né? Dito isso, eu faço a primeira observação: não é necessário seguir sempre uma única ordem lógica, mas não deve ser subtraído nenhum dos pontos fundamentais, né? Ou seja, eu não estou ensinando vocês por meio dessas palestras a estarem engessados, ou seja, como se tivesse que fazer passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Vocês poderão começar pelo 3, pelo 2, enfim. O importante é absorver conhecimento. O coração está cheio para que a boca possa falar. A boca fala o que está cheio, o coração. Então, se nós vamos começar a conversa falando da pecaminosidade humana, ou se vamos começar sobre o amor incondicional de Deus, é indiferente. É simplesmente indiferente. Então, isso que a gente está fazendo aqui, no sentido de facilitar o trabalho, por favor, entendam, não é de maneira alguma um engessamento daquilo que somos chamados a fazer, tá bom? Lembre-se, não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção do pecado, e não há convicção do pecado sem o confronto com a lei do Senhor, né? Então é por isso que é importante estarmos falando do Evangelho, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar juntamente com o Espírito Santo, né, acerca do pecado e nos levar a ter o selo da aprovação de Deus, né? A segunda coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: nós não podemos flexibilizar a mensagem e engessar os métodos. Jesus, ele construiu diversificadas pontes de contato, né? Ou seja, para que fique mais claro, eu apresentei um roteiro básico, né? Como começa uma conversa, o plano da salvação e o apelo. Isso é um roteiro muito básico para transmitir a mensagem. Entretanto, cabe destacar que Jesus, ele se valeu de vários métodos de evangelização em decorrência do quê? De diferentes circunstâncias e de diferentes pessoas. Então nós vamos estar também diante de diferentes circunstâncias e de diferentes pessoas. Por isso que uma vida de meditação da palavra, uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus é fundamental para que Deus possa nos conduzir e nos abençoar nesse processo multifacetado que é o evangelismo, né? Por exemplo, para Nicodemos, quem era Nicodemos? Um teólogo, mestre, fariseu, né? Membro do Sinédrio. Jesus, ele foi no ponto central dizendo o seguinte, está na palavra de Deus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. Então, ou seja, essa foi a mensagem propagada por Jesus para Nicodemos. Mas é interessante que quando ele encontra o paralítico de Betesda, ou seja, 38 anos numa maca, abandonado, desprezado, com esperança achatada, reduzida, Jesus, ele não faz a mesma
abordagem que ele fez para Nicodemos? Jesus não pergunta para ele: você quer nascer de novo? Porque talvez a resposta dele fosse qual? Bem, eu não quero de jeito nenhum viver o que eu estou vivendo. Eu estou cansado de viver a vida que eu estou vivendo. E a abordagem de Jesus, diferentemente e bem diferentemente, de uma circunstância diferente, com uma pessoa diferente, ele vai dizer: queres ser curado? A abordagem foi diferente. Então, nós não podemos engessar os métodos e flexibilizar a mensagem, ou seja, flexibilizar no sentido de relaxar aquilo que temos como básico, como elementar, como basilar, como mínimo ser propagado nesse momento de evangelismo. E aí, olha só, Paulo dizendo: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço com o fim, tudo faço por causa do evangelho. Esse tudo faço por causa do evangelho, de maneira nenhuma, e quando ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, isso de maneira nenhuma tem o sentido de dizer que ele estava suscetível, pensou ou fez algo que tivesse o selo da reprovação de Deus. É mais ou menos como alguém que decide, um pé na igreja e outro no mundo, não, eu vou evangelizar um colega de turma lá na escola de samba, e aí Deus vai me ajudar. E aí, com um pé na igreja e outro no mundo, fiz-me fraco para alcançar o fraco. Não é esta a visão, não é esta a visão de Paulo. E aí eu deixo claro aqui: não é duplicidade de caráter, e sim flexibilidade nos métodos de evangelização, ou seja, destacando aquilo que eu acabei de dizer. Então não se trata de uma dupla personalidade, de uma dupla cara, de uma dupla identidade, Se trata sim de flexibilização no método de evangelização, E a terceira observação, você não precisa saber todas as respostas. Se perguntarem algo que você não consegue responder, diga: eu não sei a melhor resposta para essa pergunta. Alguém da nossa igreja poderia lhe ajudar, mas creio na Bíblia e creio que a coisa mais importante é conhecer a Deus e ser salvo. Eu sei como você pode ser salvo. Ou seja, mais uma vez, eu não quero que você decore o que está escrito, mas apenas é uma maneira de você, que eu entendi, de colocar na apostila algo que você possa se lembrar no futuro, do que você deve fazer para se contrapor. Você pode ter uma outra resposta. Você é um ser pensante que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, Você não é um robô, mas apenas para colocar algo no papel, do que não colocar na apostila só assim: atenção 1, atenção 2 e atenção 3, E aí vai passar uma semana: o que o pastor falou? Atenção 1, 2, e 3, Então vamos lá. Nunca estaremos perfeitamente prontos, porém, buscando a Deus de todo o coração, nós podemos dizer: envia-me, para o campo missionário, envia-me para fazer o evangelismo, Porque Deus, ele sonda e conhece o nosso coração, e obviamente que ele vai trabalhar em cima das nossas verdadeiras motivações, Então uma outra maneira de apresentar o plano da salvação, isso aqui não foi criado por mim, eu apenas me vali de um instrumento de ensino, obviamente que algo facilitado sobretudo para as crianças, jovens, pessoas que têm um baixo conhecimento, pessoas que não têm muita cultura. E eu diria também que uma maneira do próprio evangelista, num primeiro momento, ou daquela equipe de apoio, num primeiro momento, quando ainda não está
calejado, acostumado a fazer, uma maneira também de guardar aquilo que são os pontos básicos para serem transmitidos, né? Então, para ficar ainda mais fácil do que somente esses dedinhos trazem como mensagem, né? Vamos imaginar isso aqui, ó, para facilitar mais ainda, cada dedo, tá? Num primeiro momento, como eu gosto de matemática, vocês já sabem, né? Aqui três eixos, em que a separação entre cada eixo é de 90 graus, né? Então, ou seja, há um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si. Então vai ficar mais fácil ainda, no meu entendimento, né, a transmissão dessa mensagem. Bem, o dedo polegar, né, é esse aqui, é o dedo que aponta para o eixo vertical, ou seja, é o dedo que aponta para o alto, para Deus, né? Então a mensagem é aquela primeira no processo, né, do evangelismo, no plano da salvação, né? Deus ama você. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então é algo que você pode transmitir, ou seja, a mensagem de que Deus, Ele te ama, e aí associado a João capítulo 3, verso 16. O dedo indicador, que é esse aqui, né? O dedo indicador, ele aponta o eixo frontal, ele aponta o seu ouvinte, né, para dizer aquilo que está lá, né? Eu sou um pecador, você é um pecador. E quem diz isso? A própria palavra de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já esse dedo aqui, né, que é o dedo médio, ele aponta para o eixo horizontal, a mesma posição do que? Do túmulo, né? Cristo morreu por você. Romanos 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí vem o dedo anular ou o dedo anelar, né, que esse aqui, que seja nessa mão ou seja nessa, né, tem o dedo de aliança, noivo ou casado, né, e ele aponta para quê? Para aliança, aponta para apelo, né? E ali é o momento de fazer o apelo, de lembrar de fazer o apelo, né, para que a pessoa possa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. João 1,12, como está ali: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E por fim, esse dedinho mínimo, né, ele aponta para ser pequeno, ou seja, se tornar uma nova criatura, né, ou dizer que você está salvo por meio da sua decisão, né? E aí falar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E Hebreus 13, verso 5 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, transmitir para a pessoa, né, algo tremendo da parte de Deus, né? Como dito aqui: nunca te abandonarei, nunca jamais te abandonarei, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, mostrando a evolução nesse processo de salvação, nesse plano de salvação, né? A evolução positiva da decisão que aquela pessoa está tomando. Então esse plano, como está aqui, ele é um método, vamos dizer assim, muito bom para professores da escola bíblica infantil, né, para as crianças entenderem, para o professor transmitir, ou para pessoas que tenham mais dificuldade, né, ou, como eu disse, num primeiro momento onde nem todos estão acostumados ao processo de evangelismo, fazer lembrar de cada uma das mensagens associadas a cada um dos dedos, né? E assim nós passamos para mais um tópico, que é a questão do testemunho pessoal, né? E obviamente que melhor do que ninguém você sabe aquilo que deve ser dito, né? E obviamente você tem que entender que o seu testemunho pessoal, né, ele pode ser de uma relevância enorme para você, mas a gente, ao invés de ser prolixo, nós temos que ser concisos, temos que ser objetivos, temos que ser diretos, porque, como eu disse,
nem sempre vamos ter muito tempo. Na verdade, a probabilidade é sempre de pouco tempo ou de um ínfimo tempo para poder transmitir qualquer tipo de informação. E aqui eu deixo apenas um roteiro, né? Ou seja, esse roteiro do seu testemunho pessoal, que é algo que você vai, né, preparar ou deixar preparado para poder transmitir, né? O primeiro passo é a sua vida antes de conhecer Jesus, né? Ou seja, se você sofria tristezas, angústias, como você tratava a família, se tinha medo da morte, né? Os vícios, os pecados que te cercavam, né? Como é que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Depois, falar do seu encontro, né, com Cristo, se você procurou uma igreja, se você ouviu o evangelho pelo rádio, né? Se alguém lhe falou pessoalmente. Depois a sua decisão por Cristo, ou seja, o que te levou a aceitar Cristo Jesus. E por fim, obviamente, né, dentro de um processo de transformação, dizer como é que é a sua vida, a sua nova vida em Cristo Jesus, né? Então é importante a gente transmitir, porque uma pessoa que é verdadeiramente convertida, né, a palavra de Deus diz que o pecado já não tem mais domínio. Então a vida não é mais a mesma coisa que era anteriormente, né? A gente entende que a vida ela é alterada, ela é mudada. Então a gente pode nesse momento transmitir informações, né, que mostram de maneira prática o que Jesus fez na nossa vida, quais foram mudanças comportamentais de caráter que nós, né, estamos vivendo nos dias de hoje, né? Entretanto, compartilhar os nossos testemunhos pessoais, né, é apenas parte. Eu botei em letra minúscula, mas deveria estar em letra maiúscula. É apenas parte da estratégia do evangelismo, né? Ou seja, é como eu disse na introdução da aula da palestra anterior, é apenas o pré-evangelismo, uma espécie de aquecimento para o evangelismo. Deus, ele não faz nenhuma promessa de que ele vai usar a minha história como o seu poder para a salvação de ninguém, né? Porque o evangelho, ele não é centrado em mim. O evangelho, ele é centrado em Jesus. Então, por exemplo, no evangelho de João, né, o homem curado, ele disse: eu era cego e agora eu vejo, né? Ou seja, um testemunho maravilhoso, mas isso não era o evangelho. O homem não revelou aos fariseus a obra salvadora de Jesus e como eles poderiam ser libertos dos seus pecados pela fé em Cristo Jesus, né? Então, no evangelismo, o evangelho deve ser proclamado e anunciado às pessoas, tá bom? Então, dito isso, passo para a distribuição de folhetos evangelísticos, né? Então, quando você for fazer a distribuição de um folheto, dentro daquele espectro temporal ínfimo, né, que você não tem muito tempo e não pode desperdiçar a oportunidade, né, é importante que você conheça o folheto e a imagem e a mensagem que está nesse folheto. Então, isso é o mínimo, né, para eventualmente ser questionado e não ficar gaguejando ou não saber responder ou se posicionar diante daquilo que está sendo transmitido. Entregue com atitude de interesse, né? Não é uma propaganda imobiliária e nem uma propaganda política, né? Não insista para aqueles que não querem tomar o papel, o folheto, né? Mantenha-se sempre vigilante, calmo, né? Nunca discuta, ofereça o folheto com um sorriso sincero, né? Ou seja, aquilo que disse, né? Bom dia, né? Eu queria oferecer a você uma mensagem importante, algo de relevância para a sua vida, um recado de Deus, algo parecido, né, do que simplesmente estar entregando uma folha de papel. Dê o folheto carimbado, né? Então, obviamente que isso é preocupação, né, do que precede o momento do evangelismo, né? E por fim, saiba como guiar uma alma a Cristo Jesus, que é exatamente o que nós falamos nos slides anteriores, né? Tenha em mente que a meta não é meramente distribuir folhetos, mas conduzir pessoas à salvação e ao discipulado, tá bom? Então agora eu entro num outro tópico, que é falar sobre
os conceitos errados sobre evangelismo, né? 4 conceitos errados sobre o evangelismo. O primeiro deles é que o objetivo é apenas levar a pessoa à salvação. A salvação é importante, porém o processo de evangelismo, ele não acaba simplesmente quando as pessoas aceitam Cristo Jesus. A integração é importante, a santificação é fundamental, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então isso implica num processo de santificação, de acompanhamento e obviamente que antes disso de integração. Como eu disse na palestra número 1, né? Uma das coisas que mais faz, que proporciona a evasão de novos convertidos, é o fato de não ter, né, um ministério de integração para poder, né, absorver esses novos convertidos e fazê-los parte da membresia, da família da igreja, né? E eu queria fazer um parênteses, né, quando eu falo aqui de santificação, e ainda que não tenha nada a ver com a dinâmica dessa capacitação, mas quando eu falo de santificação, diretamente está associado à questão de maturidade espiritual. A santificação nos conduzirá à maturidade espiritual e, consequentemente, contribuirá para a formação de uma igreja madura, né? Então, isso dá relevância para essas tarefas, né, complementares que são importantíssimas, né? E como eu disse, ainda que não seja foco das palestras a abordagem sobre a maturidade espiritual, é virtuosa a propagação de algumas de suas características. Sabe por quê? Porque poderão ensejar em nós uma autorreflexão e trazer a reboque transformação de vida que impactarão diretamente no evangelismo e no crescimento da igreja. Então, permita-me fazer apenas um parênteses, que é o seguinte: falando de maturidade espiritual, quais são as suas características, né? Então vamos lá. Uma pessoa que é madura espiritual: motivações, atitudes e ações como as de Cristo, um relacionamento íntimo com Deus, demonstração do fruto do Espírito Santo, vitória sobre o pecado interno e externo, ou seja, a dependência de Deus, disciplinas espirituais estabelecidas, meditação da palavra, vida de oração, jejum, caráter cristão desenvolvido, vida cristã consistente, relacionamentos saudáveis. Luz e trevas não se misturam. Então, relacionamentos saudáveis fazem parte de alguém que está vivendo debaixo de uma maturidade espiritual, né? Resistência em momentos difíceis, né? A questão de ministério dentro da igreja, enfim. Isso aqui, né, são algumas características de um irmão, de uma irmã, de um filho, de uma filha com maturidade espiritual, né? E como eu disse, isso tem um impacto direto no evangelismo, e isso tem um impacto direto no crescimento da igreja. Então, ao olhar para essa lâmina, né, isso implica, né, numa autorreflexão, né, no mínimo para nós, para que a gente possa observar e ver o que precisamos melhorar, aperfeiçoar, para viver de uma maneira mais intensa essas características que eu vou repetir. Trazem impacto direto sobre o evangelismo e para o crescimento, né, da igreja. Então, lembrem do que eu falei na primeira palestra, né? Vocês vão escutar ou ler coisas que não podem não estar fazendo parte da vida de vocês. Então não é para ter sentimento de culpa, comparação, nada disso. É apenas, né, aproveitar o momento em que estamos sendo direcionados por uma palavra, por um estudo, para que a gente possa, né, aperfeiçoar coisas que precisam ser melhoradas dentro de nós. Então, voltando, né? Primeiro conceito errado,
é que o objetivo é apenas levar as pessoas para a salvação. Então já mostramos que esse não é somente isso que devemos estar focados, e sim também na integração e na santificação. Segundo conceito errado: crenças importam mais que experiências, né? Ou seja, discutir com as pessoas sobre Jesus absolutamente não funciona. Nós não precisamos de maneira alguma defender Jesus. Nós não precisamos estocar munição buscando respostas para potenciais perguntas, para estar preparado para contra-atacar e defender Jesus. Volto a dizer, da maneira como estamos ou vamos conduzir a sequência da aula de hoje e das próximas aulas, parece que nós estamos estocando munição para nos contrapor aos diferentes cenários e às diferentes pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é apenas ampliar o seu horizonte de conhecimento, para que, sendo um ser pensante e habitado pelo Espírito Santo, dê liberdade para poder falar, ministrar, tá? Então, eu estou batendo nessa tecla, porque se vocês permanecerem ou tiverem essa visão, vocês vão viver um grande conflito. Qual conflito? De acabar as 4 palestras e ver o seguinte: meu Deus, foram dadas 70 páginas de conhecimento e eu não me lembro de quase nenhum versículo. Então, eu estou combatendo pouco a pouco, né, a formação desse pensamento, para que a gente chegue ao fim dessas palestras motivados e não abatidos, né, de tal maneira que a gente chegue a um veredito: não estou qualificado. Não é isto. Então, ao invés de perguntar, por exemplo, o que você acredita sobre Deus e por quê, né, tente algo diferente. Você já teve alguma grande experiência espiritual em sua vida? Eu diria isso porque as crenças, elas dão acesso ao conhecimento central das pessoas, e geralmente motivam o início de quê? De atritos e discussões. E nós não queremos discutir Jesus. O que nós queremos é mostrar o amor e a esperança que existem em Cristo Jesus. O amor e a esperança que existem em Cristo Jesus. E para fazer isso, as experiências são fundamentais, porque elas estão relacionadas ao quê? Às emoções e ao coração. Então, ou seja, fica mais fácil, né, a gente tratar essa conversa. Conceito errado número 3: a pessoa tem que crer antes de ser convidada para a comunidade, né? Muitas vezes o sentimento de pertencer vem antes de crer. Quando alguém se sente parte de uma comunidade, eu diria que isso faz com que a pessoa seja mais receptivo àquilo que nós cremos, àquilo que nós experimentamos a respeito de Jesus Cristo. E por fim, o quarto conceito errado é que nós temos que simplificar, né? Tem alguns errinhos de português que eu corrigi na apostila, mas ficaram erradas aqui nesse slide, né? Temos que simplificar, né, o Evangelho. Temos que simplificar o Evangelho. Por isso, você nunca deve dizer algo do tipo: eu vou apresentar a você o Evangelho em 4 pontos. Você não pode simplesmente assumir que seus 4 pontos para a salvação sejam tudo o que alguém precisa de fato ouvir. Não há limites para aquilo que pode ser dito sobre o Evangelho. Além disso, o modo como você fala sobre isso com as pessoas pode definir a lente através da qual elas poderão ver a Deus. O tema principal deve ser Jesus, mas nós não devemos tentar empobrecer ou simplificar de maneira nenhuma o Evangelho. E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção, né?
Nunca se prenda na sua fórmula de apresentar a mensagem do Evangelho. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Assim nós avançamos, para o último e maior tópico dessas palestras, que na verdade o entender é uma lâmina apenas, mas depois o tratar com diferentes grupos é onde nós vamos gastar mais tempo, Você deve se lembrar que na parábola da grande ceia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso número 15, é relatada por Jesus que todos os convidados apresentaram desculpas para não comparecer ao banquete. E ao sair em campo, a gente precisa entender que o ganhador de almas, ele enfrentará os mais diversos tipos de desculpas arranjadas pelos pecadores. E por isso é interessante a gente entender por que pessoas dão desculpas ou fazem objeções ao longo do processo ou daquele momento de evangelismo, E eu diria o seguinte, de maneira muito resumida, Às vezes, Satanás insere perguntas ou objeções na mente de uma pessoa. Algumas pessoas levantam objeções que não são objeções delas mesmas e simplesmente estão retardando ou estão tentando sair do assunto. Assim como existem outras objeções, como a falta de conhecimento, a compreensão equivocada da palavra, corações endurecidos e ainda corações com desejo de viver sem as restrições que a fé cristã impõe, porque entendem que a alegria e a felicidade está na maneira como estão vivendo as suas vidas, ou seja, não querem mudar a maneira como estão vivendo, E assim, nós vamos começar a apresentar as primeiras objeções, Então vamos lá. Tratando com o perdido, ou seja, aquele que nunca aceitou o Salvador Jesus. Uma das objeções, eu não sou bom o suficiente, ou eu sou um grande pecador, ou eu vou me regenerar primeiro, Ou seja, são pessoas que querem esperar até que se tornem melhores. E é importante mostrar para esse tipo de pessoas, que Deus, para a salvação, Ele exige fé, Ele não exige atitude moral. Jesus, Ele entrou no mundo para salvar os pecadores e não os justos, Então um versículo de sustentação é esse, Mateus 9, 12 e 13. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, Então isso mostra de maneira muito clara, que Deus, Ele não espera que alguém esteja perfeito para poder aceitá-lo, porque isso de fato nunca vai acontecer. A reforma exterior, ela não é suficiente se o coração permanece inalterado, Olha só o que diz Jeremias 13, 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal, Então, se o homem ele não pode mudar o seu aspecto externo, que é de natureza material, quanto mais transformar o seu estado ou o seu aspecto espiritual, que integra outra esfera muito mais elevada do que a esfera material. Segunda objeção: eu não posso deixar os meus caminhos, E obviamente que os meus caminhos maus, E aí, diante de uma objeção dessa, o que nos cabe dizer é a concordância, concordar com a pessoa de fato. De fato, isso é uma grande verdade. Eu não posso, você não conseguirá deixar os seus maus caminhos pela sua própria força. E é interessante compartilhar aquilo que o
O livro de Romanos, no seu capítulo 7, vai de uma maneira muito precisa falar sobre isso, dando sustentação para essa sua declaração, né? E aí eu extraio 2 versículos de Paulo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, primeiro encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, há uma luta constante, né? Há uma luta constante entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. E essa luta, ela vai existir até mesmo para os cristãos. Não é o fato de aceitar Cristo Jesus que isso vai simplesmente se evadir, vai deixar de existir na nossa vida. Muito mais intenso isso vai acontecer sem aquele que pode nos fazer forte nesta batalha que não é material, não é carnal, é espiritual, sem ter a presença de Cristo Jesus, né? Então, Romanos no capítulo 7, ela é uma mensagem de luta, mas ela também e sobretudo é uma mensagem de vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso que a gente pode, a maneira como nós podemos nos contrapor. No primeiro momento, concordando, dando aprovação àquilo que está sendo dito. Não que exista virtude, né? Mas é uma realidade, é um fato, é uma sentença verdadeira. Mas é importante a gente se contrapor com a palavra de Deus. Então precisa você se lembrar da referência bíblica para falar com alguém que não conhece nada da Bíblia? Adianta você ficar dizendo, de acordo com o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9, versos 36, 37, isso, Ezequiel, Jeremias 36, 37, o que adianta para alguém que é perdido? Pouco efeito. Mas para nós tem muito efeito. Saber aonde está escrito algo valioso para nos contrapor, né? Primeiro, para nós mesmos, né? Para a nossa conversão, para a nossa, né? Para a manutenção da nossa identidade cristã. E depois, obviamente, para saber se contrapor, né? Questione essa pessoa se o problema é que ele não pode deixar o mau caminho ou se ele não quer de fato deixar o mau caminho. Ou seja, são duas coisas distintas. Ele não quer ou ele não pode. Explique para essa pessoa que quando alguém se torna um seguidor de Jesus, ele simplesmente pode fazer todas as coisas através do poder do Espírito Santo de Deus. Filipenses 4, verso número 3, Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então enfatize que o pecado é escravidão e que a única maneira de escapar dele é por meio do sangue de Jesus. Então essa é a segunda objeção. A terceira: terei de abandonar muitas coisas que aprecio, né, inclusive os meus amigos. E aí você pode simplesmente dizer o seguinte: deixa esse problema para depois, né? Uma coisa de cada vez. Nem sempre a gente consegue resolver 10 problemas no mesmo dia. Então vamos atacar um problema, deixa isso para depois. Cuide primeiro da sua salvação. 1 João capítulo 2, verso 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente, né? Ou seja, os dias passam, o selo da reprovação de Deus está sobre a vida do ímpio, do pecador. Então quanto mais cedo nós pudermos guinar, nos converter, né, trazer uma transformação de vida, uma guinada de 180 graus, né, melhor será para nós, né? E é importante dizer para essa pessoa, um complemento, né, que ela não perde nada quando ela deixa o que é preciso ser deixado para trás para seguir Jesus. Então essa é a segunda importante mensagem que você pode transmitir. A primeira: vamos matar um leão de cada vez, vamos resolver um problema de cada vez, vamos focar naquilo que é o mais importante. E agora,
deixar a mensagem complementar de que a pessoa nada perde quando ela deixa o que é preciso ser deixado para trás quando segue a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, 29 a 30 diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, no hoje, muitas vezes mais, e no futuro, a vida eterna. Então, esse versículo deixa muito claro de que perder, nesse sentido, é ganhar, né? Então, não tem que estar preocupado porque está perdendo X, Y, Z. Pelo contrário, está ganhando muito mais do que a perda, hipoteticamente, desses 3 casos que eu acabei de colocar: X, Y, Z. Quarta objeção: meu coração é muito duro, né? E aí pergunte para essa pessoa: se fosse possível ser transformado, você desejaria ser transformado? Desejaria mudar esse seu coração? Porque aí olha só o que diz a palavra. Ezequiel 36, 26, 27 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração duro, de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, né? Então, como você se contrapõe? Pergunta: se por acaso tivesse a possibilidade de mudar esse coração, você aceitaria? Ah, sim. Então, diga o que Jesus pode fazer na sua vida. Quinta objeção: eu terei muita companhia no inferno. E aí você vai concordar: sim, é verdade. Aí você pode pegar essa referência que está no livro de Apocalipse, se você tiver a capacidade de guardar, e você elenca a qualidade daqueles que vão estar junto contigo. Mais ainda, o companheirismo de amigos ou parentes não diminui a dor, né, daquilo que está descrito no próprio livro de Apocalipse. Olha lá o que está escrito: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão, olha lá, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui não está dito e serão aniquilados, ou seja, haverá uma explosão, virá pó e acabou. Não, está escrito aqui atormentados. Então, concorde, sim, terei muitos, mas isso não diminuirá a dor daquilo que vai acontecer dia após dia durante toda a eternidade, né? Outra objeção: eu não creio na Bíblia, ou eu não creio que a Bíblia seja um livro realmente divino. E aí, né, essa passagem em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 é um tapa na cara, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, e olha só, olha as virtudes da palavra de Deus. Por isso é que eu não abro mão da palavra de Deus, das referências bíblicas da palavra de Deus, né, quando eu ministro a palavra. Útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, visando a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vejam que em apenas 4 linhas a gente consegue contemplar a dimensão do poder da palavra de Deus, né?
Segundo versículo ali embaixo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e por isso, eu não creio na Bíblia, eu não creio que seja realmente um livro divino. Claro, o homem natural, homem natural, carnal, espiritual, natural é o elementar, é o que não tem Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a resposta, sim, é difícil você de fato entender a palavra de Deus enquanto estiver na condição de homem ou de uma mulher natural sem Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então a gente precisa acoplar algo em nós para poder entender a palavra de Deus, Sétima objeção: eu não entendo a Bíblia, E aí, explique que ninguém entende tudo completamente. Acabamos de fazer uma jornada estudando o livro de Apocalipse, 5 meses e meio falando sobre Apocalipse, e por diversas vezes nós nos debruçamos diante de diferentes visões de diferentes teólogos, estudiosos, pesquisadores, em apenas um só livro. Então explique que ninguém entende completamente. Porém, a resposta que Deus requer com respeito à salvação, essa é muito fácil de ser entendida. Explique para essas pessoas que há coisas que não se podem entender até que elas se tornem um cristão. E aí eu vou repetir aquilo que foi o último versículo do slide anterior, a questão do homem natural não ter o discernimento espiritual. E além disso, Moisés ele reconhece que há muitos mistérios que estão somente no domínio de Deus. Portanto, até mesmo cristãos não sabem de tudo. Há coisas que só nos convém compreender na glória. Deuteronômio capítulo 29, verso 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vejam, coisas encobertas, mas existem as reveladas, e as reveladas já são suficientes para vivermos a nossa vida. Outra contradição, outra objeção: há muitas contradições na Bíblia, ou então a Bíblia está cheia de erros. Como é que você se contrapõe a uma situação dessa? Simples. Apresente uma contradição para mim. E não tenha medo, apresente uma contradição para mim. Normalmente, a pessoa não pode fazer isso, ela não sabe fazer. Agora, se elas mostrarem o que elas pensam ser uma contradição, explique-as. Não tenha medo de fazer isso, uma vez que você conheça a palavra de Deus. Outra objeção: eu estou fazendo o melhor que eu posso, Esse melhor enche a boca, Às vezes tem cristão dentro da igreja que também fala assim, Eu estou fazendo o meu melhor, O melhor relativo e não absoluto. Mas estamos falando do ímpio. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Já sou suficientemente bom, Isso pode ser verdade no tocante às normas morais e às boas ações. Porém, nós não somos salvos nos baseando nessas coisas, Já disse o que está escrito em Isaías 64, verso 6: todas as nossas justiças, elas são como trapo de imundícia, E Efésios do capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer o quê?
Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Ou seja, é importante dizer que nós somos salvos, né, pela graça de Deus. Nós precisamos de Deus, né? Ou seja, somos limitados, a nossa visão é limitada. Nós não estamos certos em dizer que estamos fazendo o melhor sem Deus, né? Ou seja, eu estou fazendo o melhor, é como se as melhores obras que um homem pode fazer estão sendo conduzidas. E esse versículo em Efésios, no capítulo 2, vai dizer mais uma vez, porque já falamos isso na palestra número 1, né, que não são por obras que nós somos salvos, né? Outra objeção: outros estão no meu caminho, né? Ou seja, uma pessoa pode usar a desculpa que um parente ou um amigo objetaria ou riria dela se ela tomasse a decisão de ser cristão. E aí eu vou dizer o seguinte, Lucas capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Atos 5, 29 apresenta um versículo que eu gosto demais. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, ou seja, não importa o que os outros vão falar, o mais importante é agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Essa pessoa também pode dizer que quer esperar por mais alguém, como o marido ou a esposa, ou ainda temer perder seus amigos pecadores pela decisão de se tornar cristão. E aí, a epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Então, ou seja, é uma informação extremamente relevante para a gente poder se contrapor a uma pessoa que faz uma objeção desse ponto, né? Que outras pessoas estão no seu caminho. 11ª objeção: há hipócritas na igreja. Olha só, aí você vai dizer o quê? É verdade. É verdade. É verdade. Tem hipócrita sim. Esteja de acordo com a pessoa. Porque nas igrejas existem de fato joio e meros ouvintes da palavra de Deus. Existem crentes carnais e não somente discípulos e verdadeiros adoradores. Agora, isso não afeta as demandas de Cristo sobre a nossa própria alma. A falha dos crentes não invalida a verdade e a graça do Evangelho de Cristo para as nossas vidas. E é importante você dizer para ele, né? Ou seja, você concordou, você está se argumentando, mas diga o seguinte, que a nossa fé, ela descansa em Deus. A nossa fé não descansa no homem. Além disso, deixa claro que cada um responderá por si no dia do juízo. E isso que eu acabei de dizer, eu extraí desses dois versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em homens, na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Romanos 14, verso 12 diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus, né? Uma outra objeção que muito provavelmente nós vamos nos deparar é essa aqui, ó: eu sou de outra religião, né? E obviamente que a gente vai tratar nos pormenores depois nas aulas da palestra 3 e 4. Mas eu deixo para vocês essa reflexão que está na apostila, para chamar a atenção, para que vocês possam ler, né? Lá os versículos contidos
no capítulo 17 do livro de Atos, 16 a 34, e vocês vão ver com seus próprios olhos, de maneira muito prática, né, o posicionamento de Paulo em Atenas diante de pessoas que tinham outras crenças, né, como os judeus e os gentios. E vocês vão ver como é que ele lidou com essa situação. Ou seja, interessante, porque é um espelho para nós. E lá nos últimos versículos, né, como se ali, como não, mostrando a realidade do que está suscetível a acontecer conosco no campo de batalha, né? Como eu disse na palestra passada, nós não estamos desfilando numa São Paulo Fashion Week, né? Nós estamos no campo de batalha marchando, né? A gente vai ver lá nos últimos versículos o que pode acontecer conosco. E o que aconteceu com Paulo diante dessa sua apresentação, se contrapor aos gentios e aos judeus? Uns zombaram dele, mas outros creram nele. Então valeu a pena? Sim, valeu, né? Repetindo, evangelismo não é cooptar gente para a nossa religião, mas é levar a verdade do evangelho para que todo aquele que precisa do Deus verdadeiro, tá? Em um país como o Brasil, onde há uma diversidade de crenças, é importante reafirmar, né, que você respeita o direito de cada um escolher a sua fé. E obviamente que isso ajuda a dissipar qualquer percepção de imposição da nossa parte, né? E é bom você ter em mente que a liberdade, né, religiosa e de culto, ela está estabelecida na Constituição Federal no seu artigo 5º, né? Então essa liberdade, ela é uma mão de dupla via, ou seja, de você respeitar a crença da pessoa e a pessoa também respeitar o seu posicionamento. É claro que se você quer falar e a outra não quer ouvir, o assunto está encerrado. Mas ter o entendimento dessa liberdade é importante, porque a pessoa pode partir com pedras na mão, e ali você pode ter esse argumento, né? Apenas saber desta informação, né? Você não precisa dar resposta para tudo, mas saber da informação é importante, né? E obviamente que se começar a faiscar, não vai adiantar nada, né? Então é melhor calar a boca e deixa para a próxima, né? Evite discussões acaloradas, desdenhar das crenças alheias ou tentar provar que você está certo a todo custo. Em vez disso, ouça com atenção, faça perguntas e procure entender o ponto de vista da pessoa. Isso não significa que você precisa concordar, mas sim que você valoriza a pessoa como um indivíduo criado por Deus. E uma vez que você construiu um relacionamento e demonstrou respeito, eu diria que é a oportunidade de compartilhar a mensagem pura e simples do Evangelho, de que Jesus Cristo, Ele vive e Ele é Senhor, ela surgirá naturalmente nessa conversa. O foco é Jesus e não a religião. Se for preciso ou oportuno, como já foi apresentado, compartilhe o seu testemunho pessoal. Se a pessoa não demonstrar interesse, não insista. A salvação é uma decisão pessoal. O objetivo é plantar a semente. O objetivo nosso não é forçar a colheita. O objetivo é plantar a semente e não forçar a colheita. E assim, encerre a conversa de forma amigável, deixando a porta aberta para futuras interações. Então, é aquela coisa que na cabeça da pessoa vai ficar uma lembrança positiva de respeito àquilo que foi vivido naquele momento, tá? Então, de maneira bem sucinta, né, a abordagem recomendada, apenas um exemplo, volto a dizer, não é para engessar os irmãos, mas ouça e demonstre respeito.
mantenha o foco em Jesus, não na religião, use o seu testemunho pessoal e deixe a porta aberta, tá? Eu queria só reforçar que a apostila, ela contém mais informações do que eu estou aqui transmitindo, tá? Então é importante a gente estar hoje escutando, mas no amanhã é importante a gente estar lendo, porque é uma outra maneira do conhecimento também entrar no nosso coração, na nossa mente, tá? 13ª objeção: toda religião é boa. Eu sendo sincero é o que importa, né? A sinceridade é suficiente. E na verdade, né, o que você tem que dizer para a pessoa é que ela pode ser 100% sincera em sua crença e ainda assim está totalmente perdida. A sua sinceridade, estando você errado, ou seja, fora do caminho da salvação, não vai salvar ninguém. Religião é aquilo que o homem faz para Deus. Salvação é aquilo que Deus fez pelo homem. Religião é aquilo que o homem faz para Deus. E salvação é aquilo que Deus fez pelo homem. Então a prática da vida cristã não é meramente uma religião, mas uma relação bendita de vida em Cristo. E esse capítulo 15 do Evangelho de João diz claramente desse relacionamento, da interdependência entre Cristo e a igreja. Sem mim, nada podeis fazer. As condições para a salvação são fé e arrependimento. De maneira nenhuma, a condição estabelecida na palavra de Deus é religião. Para ter a vida eterna, não basta ter uma religião e nela ser sincero, mas é necessário ter o Filho de Deus no coração. E 4ª observação: o caminho para o céu é Jesus Cristo e mais nenhum outro. João capítulo 14, verso 6, um versículo importantíssimo, né? Que já falamos, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Penúltima objeção do dia de hoje: é muito tarde de falar, é muito tarde para mim, né? Ou seja, é como a pessoa já acha que não tem mais jeito, né? Está perdida. E a palavra de Deus vai nos mostrar que nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas, né? E essa desculpa, ela pode ser oferecida por alguém que se considera um grande pecador, ou alguém que tem vivido sua vida inteira no pecado e agora, né, como aqui já falamos, se considera ou já está bastante velho. Mas mostre a essa pessoa que Deus, ele não quer perder ninguém, e que inclusive o ladrão na cruz, ele foi salvo nos últimos momentos da sua vida, né? 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas, independente da idade. E mesmo sendo convertido e vivendo alguma coisa errada, esse princípio bíblico também vale para nós. Nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. E a última objeção: eu prefiro não aceitar a Cristo agora. Ou seja, aquele cara que está procrastinando, empurrando com a barriga, né? Ou ainda, sou ainda jovem, eu vou esperar mais um pouquinho, depois talvez, né? E aí, importante dizer o seguinte: nem eu, nem você temos o domínio do dia de amanhã. Nós não temos domínio sobre o tempo, né? Quanto mais uma pessoa pecar, mais endurecido e difícil será esse momento, mais o coração ficará duro e mais longe do Senhor essa pessoa estará. Então a gente precisa transmitir esse conhecimento. É importante dizer também para a pessoa que não decidir
já é uma decisão. A decisão pela condenação, e certamente não é isso que Deus quer. Deus chama a nos arrepender, no dia que se chama hoje e não mais tarde. E aí eu deixo esses versículos, para reflexão. Isaías 55, verso 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Provérbios 27:1: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Tiago 4, verso 13 e 14: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Amém? Então essas são as primeiras 15, salvo engano, de 35 objeções que tem somente desse primeiro tópico, que é tratando com os perdidos. Obviamente que tratando com os espíritas, testemunha de Jeová, judeu, adventista, mórmon, as objeções são menores, A gente colocou as principais, mas o carro-chefe, onde existem maior número de objeções, é com o público que ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, que, conforme já declarado aqui neste altar, há ainda uma grande quantidade de pessoas, no mundo, mais da metade do mundo, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Então vamos encerrar a nossa reunião, essa palestra, com uma oração, e depois peço para que a igreja esteja sentada, para que a gente possa rapidamente apresentar, o que foi dito no início da apresentação. Feche os olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de transmitir conhecimento, pela liberdade que o Senhor mais uma vez, ó Pai, nos concede na sua presença para fazer a tua obra, Pai. Não nos deixe, Senhor, estar atemorizados, preocupados, desconfiados, ansiosos de coisa alguma, Pai. Que teus filhos possam entender a dimensão do chamado e entender que dentro deles está o Espírito Santo, que capacita, que chama, que convoca, que instrui, que direciona, que guia para tudo aquilo que nós devemos fazer. Em nome de Jesus, Pai, que essas palestras possam trazer, ó Pai, conhecimento e confiança, para que os teus filhos possam estar motivados a fazer a tua obra. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.